Sou evangelista na veia, nata, levo o evangelho de Cristo onde ele me mandar. Né? E a experiência do lar, ele entrou na minha vida em 2019, quando eu fui aluna, e eu passava por experiências muito fortes na minha vida. Além de ter passado quase por um divórcio, que daqui a pouco eu vou dizer para vocês, o Senhor restaurou a minha casa, o meu casamento, e me colocou 3 anos só na minha casa, para eu zelar, cuidar, amar. E foi momentos muito difíceis para mim, porque eu projetava ser aquela mulher que estaria em grandes lugares, grandes holofotes, uma reputação lá em cima, fora da minha casa. E o Senhor dizia, não, filha, é tempo de você estar na sua casa, reconstruir tudo que você deixou para trás quando você saiu de casa. E agora você precisa de tempo para isso. Então, eu fui essa mulher que sentei, que nem vocês estão sentando hoje, para aprender sobre o curso Experiência do Lar. Dani, e o que a Experiência do Lar fez na sua vida? A Experiência do Lar foi um divisor de águas para mim. Assim como vai ser para muitos de vocês. Vocês vão pegar a boa semente que vai ser lançada aqui e vocês vão aplicar dentro do lar de vocês. E fui aluna, tive um tempo de experimentar a experiência do lar na minha vida. Eu não tinha propriamente aquela sede, aquele anseio pela minha casa. Era algo que eu achava que era segundo, terceiro, quarto plano. Quando desse tempo, eu ia focar na minha família, no meu lar. Então, tudo era muito incerto. E o Senhor me lançou esse desafio. Quando eu terminei o curso, eu disse, rapaz, esse curso é maravilhoso. Eu quero montar a turma e já quero sair falando nele aí. E eu sou aquela mulher muito determinada. Quem me conhece sabe, né, França? Eu digo, bora lá, vai dar certo. Eu sou muito determinada. Então, eu li logo o livro 2 vezes. E eu disse, Senhor, eu estou pronta para ser mentora. Estou prontíssima, alinhada, né? Já li o livro 2 vezes. E o Senhor disse assim, você não está pronta a nada. Você precisa sentar para ter comigo. Você precisa colocar esses princípios na sua vida. Você precisa viver esses princípios para que você ensine para essas mulheres o que elas vão passar. Porque quando você aprender a andar nos meus caminhos, nos meus mandamentos, aí é que eu vou lançar essas mulheres na sua vida. Gente, eu passei 5 meses, eu adiei a primeira turma, o Senhor mandou adiar, adiei tudo. Para tudo, vem ter comigo. E todos os dias eu ia ali com o Senhor, nas minhas devocionais, oração, projeto de oração, projeto de jejum. E fui durante 5 meses. Com 5 meses ele disse assim, você está pronto, pode abrir. E do dia que a gente abriu, que foi ali em outubro de 2019, nunca mais eu parei. Essa é a turma que eu estou ministrando agora, são 24 turmas de experiência do lar, mais de 1.500 mulheres diretamente impactadas e mais de 10.000 pessoas, porque a gente conta por família, né? Você é uma família aqui, você é uma pessoa, mas é sua família quem recebe tudo isso. Através da vida de vocês, muitas famílias, né? As famílias são alcançadas. E esse projeto de restauração de lares, o Senhor tem isso muito forte com a minha vida. Desde o princípio de todas as coisas, desde o princípio que ele me chamou, forjou a minha identidade, e hoje eu vivo no propósito. E agora, ano passado, eu implantei a experiência do lar na Europa, primeira turma de toda a Europa, eu implantei. E agora eu estou indo novamente para implantar em Londres e fazer novamente outro trabalho em Portugal. Na Espanha também nós implantamos. Então, eu sou chamada aquela mulher desbravadora. Onde o Senhor me enviar, eu vou cortar caminho para que outras passem também. E louvado seja o nome do Senhor, né? Ele me chama de forte e corajosa. Seja forte e corajosa. Apenas vá, que eu estou com você. Né? Não tenha medo. Tem hora que eu faço assim, meu Deus, eu não vou conseguir. Mas sabe a chave principal disso? É o que a gente vai aprender hoje no princípio da honra. Eu aprendi a ter a honra dentro da minha vida.
ela entrou como se fosse uma água viva que fosse lavando o meu egocentrismo. Porque só pode ofertar honra quem tem prazer no coração em fazer isso. Se for uma obrigação, não é honra, é troca de interesse. Entende? Então, honra tem que ser algo que você oferte do seu coração. Você abre o seu coração para poder dar para alguém. E aí, quando a gente fala do princípio da honra, esse princípio, quando você começa a viver ele te coloca em outro nível de relacionamento com pessoas, de relacionamento com Deus, porque a partir do momento que Deus vê você honrar pessoas, ele vai te honrar também. Ele vai dizer para você, eu te dou dupla honra, como tem na palavra. Mas muitas vezes as mulheres, elas querem enxergar a honra como algo de merecimento. Ah, eu só vou dar honra ao meu marido se ele merecer. Se ele não merecer, não tem para que ofertar honra. Pode repetir? Só pode ofertar honra àquele que tem um prazer no coração. A honra é uma oferta do nosso coração. É uma oferta suave, é aquilo que a gente dá de melhor. É como se a gente pegasse o nosso coração aqui dentro e a gente entregasse ele para as pessoas. Em forma de atitudes, de palavras, em forma muitas vezes de calar, ao invés de estar falando muitas coisas. Quando a gente ora por alguém, a gente oferta honra na vida daquela pessoa. Porque a gente está tirando o nosso tempo, a gente está tirando o nosso espaço de orar por nós mesmas para orar por alguém. Então, todo esse arcabouço de honra, e foi um dos primeiros princípios que eu aprendi a viver na experiência do lar. Deus me chamou e eu aprendi, foi na prática mesmo, não foi com um negocinho de beabá, não, foi na prática. E a honra, ela é aquela pitada de sal nos relacionamentos, é o que dá sabor. Os relacionamentos podem ser insípidos, podem ser sem gosto. Pode ser algo que entre e saia da sua vida sem fazer diferença nenhuma. Mas quando você põe o tempero da honra, aqueles relacionamentos vão ter sabor na sua vida. Você vai ser uma mulher que, por onde você passar, você vai ser reconhecida por isso. E é incrível que aqui fala, né, que o primeiro, Romanos 12:10, amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Então, a honra é um dar favor e merecer sobre a graça. A graça de Jesus não consegue explicar. A honra a gente não consegue explicar. A oferta. Quando a gente começa a honrar, é uma troca que a gente quer para poder merecer de volta. Entende? Nos oferta de volta. Ele é o tempo dele. Anos. Orar em anos. Anos a fio. Quantos aqui oram por quer que o Senhor. Levanta a mão aqui. Você queria que o Senhor na vida do seu marido. A mãozinha para mim. Quantas? Sabe onde é? Aqui embaixo, numa travinha, não sei se vocês. E eu depois, no final, vou orar por vocês. De vez em quando tá agarrando mesmo. O mineiro fala assim, né? Eu demorei para entender o que era se agarrando. Eu fui para lá, para BH, e o homem do Uber, rapaz, o trânsito tá agarrando. Eu disse, agarrando aonde, moço? Que esse agarrando aqui eu não entendo, não. Eu sou nordestina. É engraçado, né? Tão perto, mas né? Tão diferente. E aí, repete a pergunta, por favor. Quantas aqui querem
que Deus mude algo no seu marido. E tenho orado por isso. Quase todas. Vamos, no final, orar sobre isso, tá? Enquanto isso, você vai experimentando o que o Senhor vai te falar, porque Ele pode te falar muito nessa aula. Porque você está com anseio no seu coração de que as coisas mudem. Olha, agora vocês levantaram a mão com força, como fala o nordestino. Então, vamos lá. Primeiro, o primeiro aspecto de honra que a gente tende a fazer na nossa vida é o que a gente aprendeu dos nossos pais. Esse é o primeiro projeto de honra. E é algo que foge das evidências. Porque é algo que você não consegue controlar. Se você vê sua mãe honrando seu pai, você também vai honrar, vai ser natural. Mas se você não vê isso acontecer, como isso vai se processar na sua vida, no seu casamento? O primeiro projeto que você aprende sobre honra é você ver sua mãe fazer com seu pai. E eu fui uma pessoa que não vi minha mãe fazer isso por meu pai. E eu fui construindo, né, esses relacionamentos que eu tinha, principalmente com meu marido, de falta de honra. E eu disse, Senhor, tem algum lugar em que é o início de todas as coisas. E Deus trabalha com a gente no início, tá? Ele puxa a gente para o início de todas as coisas. Ele quer que a gente vá lá visitar o início de onde isso tudo aconteceu. E comigo foi com um relacionamento que eu tinha com meu pai. Meu pai se divorciou da minha mãe com 38 anos de casados. Veja o desafio. Veja o desafio de você ver seus pais, já na velhice, divorciados. Foi algo que eu tive que passar. E foi muito difícil, mesmo já sendo casada, amadurecida, foi muito difícil para mim. E quando eu comecei a desvencilhar o passado do meu pai, aquilo me machucou muito. Muito, muito, porque eu descobri, além de ter tido um pai alcoólatra quase a vida inteira, eu descobri que meu pai tinha mais 3 famílias. E eu tinha 2 irmãs. E eu vim descobrir isso, eu já tinha 35 anos. Então, seria natural para mim, justificável, eu me afastar do meu pai. Eu estava justificada. É o pecado dele, eu não consigo conviver. É muito forte para mim. Vai me ferir, vai me traumatizar, vai causar um desânimo na minha vida. E eu me justificava nisso. E chegou um ponto que, quando eu descobri toda essa história do meu pai, eu me afastei dele, abandonei ele completamente. Deixei a própria sorte. E ali meu pai, em 2019, logo quando eu terminei o curso de experiência do lar, veja, eu estava passando no processo. Quando eu terminei esse curso, meu pai adoeceu. Novamente teve que passar por um processo de uma cirurgia de uma válvula no coração. E eu já tinha passado com ele por isso anteriormente, com outra cirurgia, na época que ele ainda era casado. E aí ele disse assim, filha, eu estou passando muito mal. Depois de quase um ano sem falar comigo, sem eu falar com ele, eu disse, minha filha, eu estou passando muito mal. Você pode me levar no médico? Eu disse, leve. Tá bom. Sou filha, tem que levar, né? Cheguei no médico, sentei, e aí o médico disse, olha, a situação do seu pai é gravíssima. Ele pode sofrer um infarto a qualquer momento. Ele já nem está andando mais com direção. Ele andava em zigue-zague na rua, assim, ó. Porque o bombeamento do coração, a válvula estava tão insuficiente que não chegava para as extremidades, que era o cérebro e as pernas. E ele disse assim, olha, você precisa internar seu pai hoje. Eu disse, mas ele não tem plano de saúde. Aí ele disse, ele vai precisar de uma cirurgia urgente. Aí eu disse, olha, eu já conversei com meu irmão, eu com tudo pronto, né? Já conversei com meu irmão, e a gente vai pagar essa cirurgia. Nós vamos dar um jeito e nós vamos pagar. E o médico me olhou e disse assim, você vai ter R$1 milhão para pagar essa cirurgia? Aí foi quando o meu buraco abriu. Eu disse, não. Então você vai ter que internar ele agora no hospital público para ele entrar na fila do SUS para fazer essa cirurgia.
Naquela mesma noite, eu levei meu pai para o hospital. Ali começava o meu deserto. E eu coloquei meu pai numa maca, no chão, não tinha onde ficar, e eu sentei no chão batido do hospital. Não tinha onde sentar, nem cadeira não tinha, estava lotada a emergência. E ali naquela noite, eu passei a noite toda naquele chão batido de hospital, quem já passou sabe do que eu estou falando. O Senhor me visitou, porque eu disse, Deus, eu não mereço estar nesse lugar. Eu não pequei. Ele pecou. Eu não fiz nada para estar aqui. E Deus me disse assim, filha, você é tão pecadora como seu pai. Porque seu pai, ele pecou da mesma forma que você. Você está esquecida que você abandonou ele? Você abandonou seu pai à própria sorte durante 1 ano? Você acumulou no seu coração a frustração, a ira, a dor, e você não foi lá se reconciliar com seu pai? Gente, eu me senti pequena, ínfima. E quando meu pai acordou, logo que ele acordou, eu disse, pai, eu já sei da história toda, eu sei que eu tenho uma irmã, e eu quero pedir perdão para o senhor, porque esse tempo todo eu fiquei sem falar com o senhor, e a gente chorou juntos ali. Meu pai contou um pouco a história, né, de como essa irmã tinha chegado na minha vida. Ele disse que essa menina tinha 2 anos a menos que eu, e ela me acompanhava em tudo quanto é canto. Eu sempre tive aquela impressão de que alguém me acompanhava. Mas aí, conversando com a minha irmã, depois, né, que eu a conheci pessoalmente, ela disse, eu vi você entrar no seu casamento. Ela ficou na praça me olhando entrar. Ela queria viver uma vida comigo. Ela sonhou em viver uma vida comigo. E meu pai não oportunizou isso. Isso é muito forte, porque ela saiu muito ferida, também da relação com meu pai. E ali foi quando o Senhor começou a trabalhar no meu coração. E Deus lançou a gente para a internação. Saímos da emergência. No mesmo dia, nós estávamos internados. Um milagre. Não tinha explicação para a gente subir para aquela internação. Uma explicação humana não tinha. E ali eu comecei a desafiar aquela internação do meu pai, que levou quase 60 dias. E quando eu vinha, quando eu já estava perto da cirurgia dele, eu disse, pai, eu vou em Brasília ver meu marido mora aqui comigo, meu pai mora em Recife. Eu vou em Brasília olhar meu marido e volto para a sua cirurgia, tá certo? Tá bom. Quando eu venho saindo pela porta, entra uma mulher e diz assim, pode ir para Brasília, eu vou cuidar do seu pai. Eu sou amante dele há 25 anos e eu tenho uma filha de 20 anos com ele. Meu mundo se abriu de novo. Os mesmos sentimentos que eu sentia com meu pai, de raiva, de ódio, voltaram para o meu coração. E eu saí daquele hospital sem rumo, sem direção, chorando muito. E eu lembro que eu peguei minhas malas, arrumei minhas coisas, coloquei tudo dentro e disse assim, eu não vou mais voltar para a vida do meu pai. Eu não quero mais saber dele, não. Não quero mais, não. Deus, eu estou justificada. Eu não preciso passar por isso. Por que eu tenho que passar por isso, por essa dor? Toda vez que eu me aproximo do meu pai, eu saio ferida. E foi quando eu voltei para Brasília, meu marido adoeceu. Dia dos Pais. Quase perto do Dia dos Pais, né? Meu marido adoeceu. E aí eu tive que ir para o Dia dos Pais. E o pastor pregou sobre honra. Honra aos pais. Honre seu pai. E ele dizia assim, exatamente como está no livro da Deb. Honre seu pai. É preciso chegar ao ponto de escolher honrá-los. É uma escolha nossa. Não importa o que tenha acontecido no passado. Essa frase queimava no meu coração. Era como se o próprio Deus tivesse colocado dentro de mim a frase que pulsava. É preciso escolher honrá-los. Nossos pais, eles não são super-heróis. Eles têm defeitos. Mas é preciso chegar ao ponto de honrá-los, porque nossos dias na Terra é uma promessa. Nossos dias na Terra serão, alongados a partir do momento que a gente honra nossos pais.
Dani, como foi o desfecho disso tudo? Eu não queria mais voltar para Recife. Mas meu pai me ligou e ali eu pedi perdão novamente para ele. E ele me pediu perdão também. Voltei para Recife, peguei minhas malas, cheguei no dia da cirurgia. Já era para ele estar no bloco cirúrgico na hora que eu cheguei em Recife. E quando eu cheguei naquele hospital, meu pai conseguiu tudo pelo SUS, hospital particular, com a segunda melhor equipe de transplantes do país, operou meu pai. E quando eu cheguei naquele hospital, a enfermeira disse assim, estava só esperando você chegar. Eu disse, meu Deus, o que foi que aconteceu? Ela disse, nós não conseguimos operar seu pai. Ele vai perder a vez na fila, porque ele precisa de 7 bolsas de sangue negativo. E eu disse, Jesus. Eu lembro daquele dia que eu escorei assim na parede, eu saí caindo. Assim. Eu disse, Jesus, eu caminhei até aqui. Eu fiz tudo que o Senhor me pediu, eu me despiz do orgulho, eu tirei o orgulho de dentro de mim, eu pedi perdão ao meu pai, eu lancei o princípio da honra sobre a vida dele, e agora eu quero um milagre da mão do Senhor. Eu não sei nem por onde começar, que eu vou... A mulher disse, você só tem 24 horas para conseguir 7 bolsas de sangue. Não tem no Nordeste inteiro, vou logo te avisando, tá? Porque a gente já consultou todos os bancos de sangue. Sangue é algo que não se compra. Sangue é algo que se doa. É uma oferta de amor. Entende? E aí eu lancei isso sobre o Senhor, disse, Senhor, sangue eu não tenho como comprar. Eu queria comprar a internação do meu pai lá no início. Mas agora eu quero que o Senhor oferte esse amor no coração das pessoas. E ali o Senhor disse assim, liga para a tua chefe, ela vai te ajudar. E eu liguei para ela, disse, doutora Ana, eu não sei porque eu estou ligando para a senhora essa hora da noite, mas eu estou muito aflita e o Senhor pediu para eu ligar para a senhora. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de 7 bolsas de sangue negativa. E a minha chefe, na época, era a esposa do governador do estado de Pernambuco. E o governador acionou todos os batalhões de polícia do estado. No outro dia, tinha sangue para operar meu pai, operar o homem que estava na frente do meu pai, e deu para todos os hemofílicos que estavam no banco de sangue aguardando. Deus, ele faz uma obra completa, mulheres. Quando a gente decide honrar os nossos pais, o Senhor faz sobre medida da nossa fé. E ali eu vi a vida do meu pai ser restaurada. O meu pai voltou para a igreja, se reconciliou com o Senhor. Hoje me ligou e disse, filha, eu tô aqui 100 anos da igreja, vou cantar esse final de semana, tô aqui fazendo gargarejo, tô aqui servindo na casa de Deus. Isso já tem quase 5 anos. E ele, todo aniversário, ele me liga e diz assim, filha, se eu tô vivo hoje, é porque você não me abandonou. Aquele abandono lá do início, o Senhor trabalhou no meu coração para que eu nunca mais abandonasse os meus pais. Quantas vezes nossos pais são um fardo para nós? Quantas vezes nós carregamos isso como algo fardo? Lança sobre o Senhor o teu fardo, porque o dele é leve. E quantas vezes a gente segura situações com nossos pais, a gente não conversa, não dialoga, a gente deixa aquilo levar, porque eles não estão mais tão próximos na nossa vida. E hoje eu queria que você saísse daqui com a certeza no seu coração que o Senhor pode estar te pedindo um passo de atitude. Porque a honra é uma atitude do nosso coração. O Senhor nos impulsiona, mas Ele vai esperar você fazer. Ele vai dizer assim, é preciso que você faça, você está pronta? Então, essa pergunta hoje é muito, muito efetiva. E que vai desembocar onde, Dani? Na honra ao marido. É a honra que estabelece o nosso casamento. É a submissão que permeia o nosso coração. Hoje eu vinha falando muito sobre isso. O Senhor hoje falou muito sobre isso numa live que eu fiz.
Como ter submissão ao marido se você não honra nem o Deus que você segue? É difícil? Primeiro, precisamos fazer o caminho correto. Honrar a Deus, se submeter à vontade dele. Porque muitas vezes a gente quer se submeter à permissão, né? Ah, olha, Dani, eu tenho meus planos, eu tenho meus projetos, eu tenho minhas coisas, e meu marido tem que aceitar, entende? Ele precisa aceitar aquilo que eu vou fazer. E vocês não estão em comum acordo, e uma casa dividida, um reino dividido, ele não subsiste. Eu não sei para quem é essa palavra aqui, mas é para alguém. Não entre em confusão. Entre em acordo, diálogo. Construa isso no seu casamento. A honra vai te dar esses toques que você precisa de abertura de caminho. A Rainha Esther foi assim. A Rainha Esther não tinha acesso ao marido dela. Não tinha. Ela não podia chegar nele. Às vezes, tudo que você vai falar não vai chegar no coração do seu marido. Mas quando você orar, por isso que eu fiz aquela pergunta lá no início. Mas quando você calar e orar, as coisas acontecerão. Eu lembro que logo no início da experiência do lar, né, como eu disse para vocês, eu estava naquele turbilhão de fazer a minha turma e as mulheres vindo. E aí eu disse, amor, vamos fazer essa experiência do lar lá na igreja, vai bombar, vai dar muita mulher. Ele disse, não, filho, a experiência do lar é na nossa casa, é na nossa intimidade. É que para as mulheres conhecerem como funciona a nossa vida. E ali eu fiquei pensando, é mesmo, né, amor? Então, o Senhor projetou para o meu marido aquilo que eu iria fazer. Eu estou abaixo da missão dele. Estão entendendo agora a importância da submissão no coração da mulher? Se eu estivesse imaginando números, na igreja seria muito mais lógico na minha cabeça. Eu ia atingir um monte de mulher. Mas eu não estaria debaixo da missão do meu marido, aquilo que Deus projetou no coração dele para eu fazer. Eu não sei se você consegue entender a lógica. É algo que é para mim, mas não vem diretamente para mim. A visão vem para o meu marido e ele me passa. Ele me passa para eu fazer. Como se dissesse assim, eu estou passando uma autorização. Você está abaixo da missão, da minha missão. E a experiência do lar sempre caminhou assim. Na minha casa, abrindo a minha casa, abrindo a minha vida e caminhando junto com meu marido. Chegou um tempo que o número aumentou. Passou de 5, foi para 14 na minha casa. Como estamos aqui, ó, nessa linda aula. Mas eu só tinha uma mesa de 8 lugares. Eu disse, Jesus, eu só tenho uma mesa de 8 lugares. Como eu vou fazer? Se escreveram 14. E o Senhor disse assim, calma que eu vou lançar para você. Isso foi depois da pandemia. E aí eu fui orar. Eu disse, Jesus, eu não sei como eu vou prover isso. Como é que eu vou comprar uma mesa nova de última hora, sem orçamento, sem nada? E ali, no dia da experiência do lar, eram 2 horas da tarde. Começava às 3. Meu marido me viu organizando as coisas. E ele disse assim, por que você está tão angustiada hoje? Está tudo pronto. A casa está pintada. A mesa está linda. Eu disse a eles, quantas mulheres são? Que ele viu colocando duas coisas a mais na mesa. Minha mesa cabia 8 e eu coloquei 2 cadeiras no canto. Eu disse, são 14. Ele, como assim são 14? Mas aqui só sentam 10. Eu disse, pois é. Jesus disse que ele ia prover. Eu lembro ele pegando a chave do carro e saindo de casa. Bateu a porta. Saiu. Eu disse, meu Deus, para onde foi esse homem? Quando ele volta com uma mesa e 4 cadeiras. Isso é estar abaixo da missão. Entende? Nós não podemos desafiar nada
com a força do nosso próprio braço. Nós queremos ser mulheres submissas ao Senhor. E essa submissão ela vai permear o nosso coração ao ponto que a submissão ao marido vai ser algo natural. Vai ser algo que a gente vai se sentir fazendo parte e felizes em fazer. E aí a Dev lançou aqui, ó, Efésios 5:22, né? 5:33 não, tá? No livro tem errado. Efésios 5:22 fala: a esposa deve respeitar o marido, prestar atenção nele, levá-lo em consideração, honrá-lo e estimá-lo. 5 verbos. 5. Dani, eu não consigo fazer nenhum, quanto mais 5. 5 tá difícil, Dani. 5 é aperreado. Então, vá de 1 em 1. Comece em 1. Peça para o Senhor experimentar na sua vida apenas 1. Quando você estiver cumprindo, ele vai te lançar o segundo desafio. O terceiro, o quarto e o quinto. Então, tem mulheres que têm dificuldade de respeitar o marido. É o primordial, é o que os homens exigem das suas esposas. É o respeito. A partir do momento que você respeita seu marido, você vai ser amada. As coisas invertem. É como se fosse um círculo. Quando você não respeita, esse amor não volta para você. Porque os homens precisam desse respeito para amar a sua esposa. Só que muitas mulheres, elas estão mais preocupadas em criticar o marido delas. Criticar para qualquer pessoa. Senta em roda de conversa com outras mulheres, um cafezinho, né? Para falar mal do marido. Nossos maridos precisam ser respeitados na porta da cidade. Onde você passar, você vai ser conhecida como uma mulher virtuosa. A partir do momento que você começar a respeitar o seu marido. Eu vejo tantas mulheres aqui na minha igreja que elas gritam com o marido de respeito, que não vão fazer o que eles querem. E fica aquela guerra. Isso em público. Eu imagino que não acontece em casa. A nossa vida pública reflete aquilo que a gente passa no nosso lar. Nas entrelinhas, é o que a gente reflete no nosso lar. E aí foi quando eu vinha, até no final de semana, foi um amigo do meu marido, um amigo de infância do meu marido lá para casa. E ele disse tantas coisas, ele falou tantas coisas ao respeito do meu marido, quando meu marido era jovem, adolescente. Ele disse, Daniele, eu e ele, a gente orou juntos pelas nossas esposas. Nós pedimos para Deus mulheres que fossem mulheres tementes ao Senhor. E eu não sabia disso, né? E aí eu fiquei, meu Deus, eu fui escolhida por Deus para fazer parte do plano da vida do meu marido. O Senhor me escolheu. E ele disse assim, é incrível como você se encaixa perfeitamente nas necessidades do seu marido. Naquilo que ele anseia em ser, em fazer, você se encaixa nisso. Eu vejo você, e ele falou assim, meu Deus, eu fiquei tão emocionada, ele disse assim, eu vejo você uma mulher virtuosa. Você entrou na sala, estava cansada, e você disse assim, já tinha cozinhado a manhã toda. Eu fiz uma feijoada no sábado, meu marido me pediu, eu fiz. E aí eu disse para ele, o que você quer que eu faça tarde? Eu quero que você vá no ensaio. Que horas eu vou? 5 horas. Tá bom. Aí ele ficou admirado, porque ele disse assim, oxe, ela poderia ir para a shopping ou qualquer outro lugar. Ela foi perguntar ao marido o que ela deveria fazer. Agradar o marido é essencial. Há tempo de agradar. Separe tempo de agradar o seu marido. Pergunte para ele, onde é que você quer que eu vá para as coisas, né, se acontecerem? No ministério do meu marido, é importante que eu esteja. Ele me vê nessa projeção de andar com ele no ministério. Meu marido é ministro de música. Então, eu faço parte do coro que ele toca, que ele rege. É a única coisa que ele me pede. Ele disse, minha filha, você pode andar na experiência do lar onde você quiser. Mas uma coisa que você tem que fazer para me sentir feliz é não faltar o coro. Então, as mulheres já sabiam. No sábado à tarde, eu começava às 2h30, terminava a aula às 4h30 e saía correndo para o ensaio do coro. Eu não podia faltar. Porque era a autorização que eu tinha para não atropelar as coisas. Meu marido, ele é minha segunda prioridade. E eu preciso zelar por isso. Porque senão a gente sai atropelando tudo. E aí,
prestar atenção. Quantas vezes seu marido sai de casa e você não presta atenção nele? Você não sabe nem a roupa que ele está vestindo. Não sabe nem qual é o perfume que ele usa. Presta atenção. Quando ele chegar em casa, pare o que estiver fazendo. Chegue na porta, dê um beijo no seu marido. Diga que sentiu falta dele naquele dia. Tenha um tempo para conversar com ele quando ele chegar do trabalho. Tem mulheres que não dedicam tempo ao marido, não separam tempo no seu dia. Sente à mesa de manhã, se for o horário melhor, sente à mesa de manhã com ele para conversar sobre projetar o dia de vocês, juntos. Parece que cada um acordou, se olhou, tomou banho, vai para um lado, vai para o outro, cada um vai trabalhar e daqui a pouco ninguém se vê mais, não tem acordo sobre a hora de sentar à mesa. Olha o dia do namoro, é isso importante, viu, Francis? Isso mesmo. Precisa ter um dia marcado para sair juntos, fortalecer o relacionamento, conversar, dialogar, estar juntos. Dani, fazer sexo é importante? É uma aliança que toda vez vai se renovando, entende? Precisa ser feito. Dani, eu vejo muitas mulheres fazendo sexo com barganha. E já vi muita gente perder casamento assim também. A França está aí olhando assim, ó. Como se fosse assim, meu marido está bem aqui do lado. É a filha mesmo. Não façam isso. Tem isso em amor. É difícil. Você está preparado espiritualmente. Você precisa se preparar com o Senhor. Cara, sempre peça a Deus, Senhor, ou assim, para maravilhosa essa dele também. E é incrível. É isso mesmo. Se você olhar como algo enfadonho, assim, o que libere isso na sua vida, coloque uma nova opção. Nunca neguei ao meu marido. Teve esse negócio, eu tô com 2 anos. Hoje eu coloquei isso no meu coração, eu projeto isso pro meu coração. Casei. Tá travando um pouquinho. Que deu um trovão. Estão me ouvindo? Voltou. É porque aqui deu um trovão, um relâmpago forte, aí deu uma queda. Aqui está chovendo muito. Então, nós devemos projetar o nosso coração para viver um casamento. Se você não projeta, o amor, ele é todos os dias regado. O amor, ele brota. Você tem que pedir ao Senhor para brotar isso na sua vida. Dani, mas é muito fácil para você. Não é. Durante 3 anos eu saí de casa. Quase me divorciei. Eu tive que dar 2 passos para trás. Assim, eu trabalhar na minha vida de uma maneira profunda. E hoje, os homens que passam na minha casa, os pastores, eles dizem, eis que encontram uma virtuosa. A gente precisa viver dessa maneira, projetar o nosso coração no Senhor, os anseios do nosso coração para o Senhor, para que a gente possa viver o princípio da honra em larga escala. E aí, quando a gente vem passando, e se meu marido não é uma pessoa honrada, Dani, e a Trina, né, fala sobre isso. A Trina é essa aqui, ó, a filha da Dev, né? Eu sei se vocês todas têm um livro, mas é a filha da Dev. Eu já tive reunião com ela está discipulando a gente. Todas as manhãs eu tenho reunião, todas as manhãs não, todas as segundas a gente tem reunião com a Trina, e ela orava justamente pelas líderes para a gente expandir os territórios, né? Expansão de territórios. E ela, durante muito tempo, o marido dela não foi uma pessoa honrada. A gente até viu ele no vídeo, ó. E eu já estou dando aula sobre isso, sobre a vida deles, né? E aí ele saiu de casa durante 4 meses, e foi um período muito difícil para a Dev. E aí a Trina, ela colocou no coração dela, como eu digo, ó, guarda no teu coração a palavra do Senhor, para que quando o dia mal chegar, você possa se alimentar disso. Ela colocou Filipenses 4:8.
Eu vou pensar, eu vou projetar, eu vou me concentrar em tudo que é verdadeiro, em tudo que é nobre, em tudo que é puro, em tudo que é amável, em tudo que é admirável, em tudo que é excelente e digno de louvor. Quem é? Jesus. As pessoas não podem ofertar isso para a gente. As pessoas só vão dar aquilo que elas têm dentro delas. Nem mais, nem menos. Por isso que a gente se frustra tão fácil no nosso casamento, porque a gente projeta algo que o outro não está na fase de fazer aquilo. E como fazer, Dani? Se concentrar, jogar isso para Jesus, orar por isso na vida do nosso marido. Eu vejo mulheres orando durante 40 anos, 60 anos pela conversão do marido, e não desistem. Às vezes o marido foi a vida inteira descrente, e o Senhor dá a promessa no final da vida dele. Mas a gente desiste fácil. Hoje nós estamos na geração do descartável. O casamento é descartável, o relacionamento com as pessoas é descartável. Quando não dá certo, pode jogar fora. Até a relação com nossos filhos se tornou algo descartável. Nós precisamos, mulheres, viver com intensidade a palavra de Deus. E aí, quando você quer ser essa mulher sábia, essa mulher que projeta o princípio da honra, você vai justamente viver em cima do que a rainha Esther falou, por exemplo. Quando ela estava com dificuldade no casamento, ela foi orar e jejuar. E por que a gente vai bater boca com o marido? A pergunta é, por que a gente vai bater boca com o marido? A gente vai conseguir chegar em algum lugar? Aquilo vai construir alguma coisa? Ou você vai construir quando você calar e orar? Alguém quer falar? Quer falar, Franz? Não? Posso ir? Já está terminando. Então, eu quero justamente lançar. A Abigail também foi uma mulher que cumpriu o princípio da honra. O marido dela era Nabal, um homem mau. Mas ela não olhava o coração do marido, ela olhava, projetava o Senhor no próprio coração dela. E ela foi caminhando, honrou Davi. Nabal morreu e ela foi esposa de Davi. Abigail, uma mulher simples, que teve a atitude de honrar. E muitas vezes a gente fica assim, eu só vou entregar isso se ele fizer isso. Eu só vou entregar aquilo se fulano fizer isso. E aí 1 Pedro 3,8 fala sobre isso. Não retribua o mal com o mal, nem insulto por insulto. Retribua o mal com uma bênção. Mas nosso coração, né, o inimigo toma a nossa mente quando acontece alguma coisa com a gente e a gente quer sempre pensar na vingança. Eu preciso me vingar deste homem. Hoje eu não vou fazer nada para ele. Hoje eu não vou fazer isso. Hoje eu não vou fazer aquilo. Não vou. E o não vou vai entrando no seu coração e ele encontra a raiz. Ele encontra. Tudo que a gente projeta encontra a raiz no nosso coração. Eu falo para minhas filhas, não declarem aquilo que você não quer que aconteça. Hoje elas vinham com medo de um massacre, que estavam espalhando boato. Eu disse, não vai acontecer em nome de Jesus. Não vai acontecer. Porque Jesus tem guardado vocês, tem guardado essa escola. Eu estou declarando no poder que é do nome de Jesus. Eu sou uma mãe que ora, que se levanta em oração pelas minhas filhas, se levanta em oração pelo seu marido. Não retribua para ele o que está acontecendo na vida dele, retribua com a bênção. Ore por ele. Apresente projetos de oração para o Senhor, escreva. Senhor, olha, aconteceu isso hoje, o que é que eu tenho que fazer com isso? O Senhor vai te dar a resposta. Anote seus projetos de oração, porque senão você fica orando sempre pela mesma coisa. Eu fiz um projeto lindo. Eu fiz duas vezes esse projeto. O poder da esposa que ora. Nós oramos 30 dias pelos nossos esposos. Olha, teve mulher que quase que rasga o livro. Quando chegou na metade ali, ó, o negócio começou a ficar escorregadio, porque o inimigo vai testando. E aí, teve mulher que disse assim, Daniele, eu não vou continuar nesse negócio, estou te ligando só para te entregar de volta esse propósito. Eu disse, não, amada, tu entrou agora, tu vai até o fim. São 30 dias, 30 mulheres, 30 orações. E tu é uma das 30, e não pode sair, não.
Gente, foi poderoso. Eu fiz 2 vezes. Na primeira vez foi difícil, mas na segunda foi pior. Na segunda, as mulheres entraram em crise, tive que botar intercessora, dupla de oração. Imaginar aquele livro, O Poder da Esposa que Ora. São 30 capítulos ali. São 30 projetos de oração pela vida do seu marido. Mas o Senhor vai trabalhar primeiro em você. Por isso que a gente fez juntas. Por quê? Porque aquele livro, ele chama muito, ele desgasta a gente. Ele tira a nossa capa, assim, ó. Ele faz, ó, vou tirar a capa dessa mulher agora, com esse livro. E ele vai mudando a nossa forma de orar pelos nossos maridos. Orações específicas. Hoje eu vim apresentando a mulher do azeite, né? A viúva do azeite. E o profeta perguntou para ela, o que queres que eu te faça, mulher? O Senhor está perguntando para você, o que é que você quer que eu faça com seu marido? Que transformação você quer? Apresente especificamente. Não fique vaga. Senhor, em nome de Jesus, abençoa meu marido, a mim também. Amém. Vai dormir. Pá, dorme. Não sabe nem tá perdendo a oportunidade, jogando pérolas para os porcos. E o Senhor só quer dizer assim, filha, senta comigo, tem um tempo comigo, projeta em mim. Eu quero restaurar a tua vida, o teu casamento, mas você está muito apressada. Você está correndo de um lado para o outro, eu estou aqui sentada te esperando, mas não tenho oportunidade de estar com você. Quantas mulheres o Senhor já me apresentou assim? Várias. Não tenho tempo de estar com ela. Ela já está com a agenda cheia, não tem tempo para mim, não. E ele fica olhando você correr de um lado para o outro, como ele via Marta. Marta, ele chegou e disse assim, você está perdendo a melhor parte, mas não impediu ela de ficar correndo. Ele impediu? Não. Ele só disse para ela, você está perdendo a melhor parte. E muitas vezes a gente está perdendo a melhor parte de estar com Jesus. Porque a correria do dia a dia nos impede. Espera aí. Minha filha está aqui, quer ir no banheiro. Daqui a pouco eu levo ela, vou já terminando. E aí foi quando toda essa história, ela veio invadindo meu coração. Eu tive que dedicar tempo ao Senhor, dedicar tempo ao meu casamento, dedicar tempo ao meu relacionamento com minhas filhas, dedicar tempo à minha casa, que estava uma bagunça desorganizada. Espera aí, rapidinho, tá, gente? Deixa eu só... Eita! Vou aproveitar que a Dani foi lá e vou dar uma dicasinha. Que é isso, gente? Parece que você disse algo. Falei, gente, estou falando. Apareceu a notificação aqui. Eu lembro que em na minha experiência do lar que teve ano passado, até que a Deb participou também, ministrou, eu não me lembro quem, depois eu vou perguntar para a Dani, quem ministrou esse princípio, mas eu lembro que eu anotei, né, gente, que eu anoto tudo, né, gente? Eu achei lindo uma coisa que a pessoa que ministrou sobre a honra falou, ela disse uma coisa que eu achei fantástica, que marido, ele precisa dos 4 A, precisa de apoio, de afeto. Ô, Dani, eu aproveitei que você foi lá, né, enquanto você estava no comercial, né, a gente não pode perder a oportunidade. No curso que teve aquele congresso da experiência do lar em janeiro do ano passado, Sim. eu fiquei extremamente emocionada, porque uma vez, eu lembro que uma das turmas que eu fiz, alguém ficou chateado comigo porque eu não tinha entrado. Não sei não, tá, Núbia? E a pastora tá aí, ela pegava no meu pé, que ela às vezes não conseguia, o horário não dá. E eu me lembro que eu estou assim, gente, mas é só pegar o livro e ler, eu só peguei o livro e li, né? E o Espírito Santo, claro, quando a gente está na dispensação do Senhor, ele te dá o direcionamento. E aí eu lembro que a minha filha falou assim para mim, mãe, um dia a Deb vai ministrar na sua vida, você vai fazer a experiência do lar com ela. E eu lembro que eu tinha isso no meu coração e eu orava sobre isso, né? Então, no dia que ela morreu, eu chorei demais. Eu senti como se eu tivesse perdido alguém da minha família mesmo, que eu aprendi muito com ela. Mas eu fui uma daquelas 100 que estava na sala. Você lembra que teve uma sala assim do Google Meet, com as 100 primeiras Foi com quem a sala? Com a Dev. A gente fica o tempo todo nessa sala. Foi. Né? Foi. Agora, eu não me lembro naquela época quem é que ministrou sobre o princípio da honra. Foi a Carmen, que foi a mãe da Poliana, e eu. Ah, tá. Eu estava comentando com ela sobre, não sei se... Então, agora eu não vou pegar a sua parte, sobre os 4 As, né? Ela fala sobre os 4 As. Né?
O marido ele precisa de apoio, de afeto, de aconchego e de amparo. E é isso mesmo, né? É isso mesmo. Amém. Glória a Deus. Continuar, porque aqui, né? E terminando esse capítulo, eu quero orar com vocês. Eu sei que tem uma pastora Núbia aqui, né? Glória a Deus. Ela até colocou aqui um comentário, né, sobre a Abigail, que ela salvou a casa inteira, né? Porque ela ofertou a despensa dela. Louvado seja Deus. E eu quero orar por você hoje à noite, que está aí muitas vezes nesse enigma, sem saber uma direção do Senhor, sem ter essa direção, sem ter uma estratégia de como você pode começar a honrar o seu marido, né? Como você pode começar a lançar isso no seu casamento, projetar isso. Eu já saí do nada, eu já saí da beira do nada. Eu saí com eu estava totalmente ferida no meu casamento e abandonado meu marido, abandonado o meu lar materialmente, emocionalmente. E o Senhor me reconstruiu. E ele usou muito Provérbios 24:3, que diz que a mulher, né, com sabedoria se constrói a casa. Quem constrói essa casa somos nós, mulheres. Mulheres sábias constroem seu lar, né, e as tolas destroem com a própria mão. E com entendimento, isso vai se fortalecendo. E nossos cômodos começam a se encher de bens preciosos. Muitas vezes a gente não deixa nem Jesus passar da porta da nossa casa. A gente tem um domínio dessa casa. E hoje é uma estrutura tão densa, já tão pronta, né? Eu vejo mulheres assim também com uma estrutura muito pronta. Não, minha casa já tem uma estrutura assim que não cabe mais. Não dá mais espaço. Isso aqui, essa regra já é montada. E o Senhor, às vezes, só quer rasgar essa religiosidade dentro de nós, para viver algo novo com a gente. Ele diz na palavra que eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, ceiarei com você. E é na sua casa. Entende? A sua casa tem que ser o princípio de todas as coisas que o Senhor faz na sua vida. É o seu primeiro ministério. Mas muitas vezes a gente quer ser projetada fora da nossa casa. Os relacionamentos fora são mais importantes. Os relacionamentos com amigas, com gente da igreja. Mas os nossos relacionamentos em casa estão quebrados. Como o Senhor vai transbordar na sua vida se você não tem pelo menos o que dá para ele fazer essa multiplicação? Para a experiência do lar ter multiplicado na minha mão, eu precisava transbordar algo que eu vivesse dentro. E foi justamente a honra ao meu marido. E aí, esse caminhar da honra dentro da minha casa transborda para outras casas, entende? A gente não pode, mulheres, querer transbordar algo que a gente não carrega. Nós só podemos transbordar algo que carregamos. Quando aquela viúva apresentou para o profeta, quando ele perguntou, ela disse, só tinha um pouco de azeite. E ele disse, vai e arranja vasilhas com os teus vizinhos. Quando você arranjar as vasilhas, você volta para a sua casa e bate a porta. Bate a porta da tua casa, junto com teus filhos, que o azeite vai jorrar. E aí, quando aquela mulher viu o azeite jorrar, foi organizando a casa dela. E a partir do momento que ele jorrou, aí ele disse assim, então agora vai, paga a tua dívida, e o que sobrar fica contigo. Sai depois. Só depois que jorrar, que parar de jorrar. Não tenham pressa. Fique um tempo que for necessário. Eu fiquei 3 anos nesse processo. 3 anos organizando a minha casa, o meu casamento, a minha vida com o Senhor. Não tenham pressa de sair. Só saia quando o azeite, parar de jorrar. Parou? Agora eu vou transbordar fora. Transborde na sua casa primeiro. Viva o primeiro amor de Jesus na sua casa. Transborde nesses relacionamentos. Seu marido é aquele que sai cheio da sua casa? O meu sai.
Todo dia eu beijo ele, dou aquele beijo. Eu digo, meu amor, você tá um gato hoje. Não tem homem mais bonito na face da terra hoje. Menino, ele sai cheio assim, ó. Sentindo o macho alfa. Entende? A gente precisa, mulheres, falar, demonstrar esse amor. Não sei qual é a forma que o seu marido se sente amado. Tem a linguagem de amor que você pode, né, pescar essa ajuda. Mas faça a linguagem certa, que o outro se sente amado. Muitas vezes você está figurando na sua linguagem e quer que o outro adivinhe qual é a sua, mas você precisa falar, você precisa viver a linguagem do outro. A linguagem do meu marido é pesada, é ato de serviço. Ontem, de madrugada, ele disse, minha filha, eu vou viajar 3 da manhã, são meia-noite, arruma essa mala para mim. E eu disse, Jesus. E aí eu fui arrumar essa mala, terminei 1 hora da manhã. E ele disse assim, amor, só você para juntar minhas coisas. Ninguém consegue fazer isso com você, nem eu. Entende? Você saber o jeito do seu marido ser amado, isso faz toda a diferença. Trabalhe nisso, projete isso no seu coração. Lance isso para o Senhor. Senhor, me ajuda. Me mostra as estratégias. E vamos orar para que o Senhor apresente para cada uma de nós hoje, porque sempre há algo novo a receber nele. A fonte dele é inesgotável de amor. Por isso que eu digo, Senhor, tua fonte é inesgotável. Eu sempre sou pequena e eu preciso todos os dias me abastecer. Como um carro lindo, maravilhoso, uma Mercedes-Benz vai sair de um lugar para o outro. Tem que ter o abastecimento. Pode ser um carro maravilhoso. Lindo, sua casa é linda, é maravilhosa, mas cadê o amor nos relacionamentos dentro dela? Tem que ter o abastecimento. Ninguém se abastece de amor por si só. A gente tem que ir na fonte direta do amor, que é Cristo Jesus, que foi o que a Dev nos apresentou. Foi através do amor de Cristo que ele fez por nós, que somos livres nele. Somos mulheres livres. Somos mulheres perdoadas. E precisamos viver a intensidade desse amor dentro dos nossos relacionamentos. Então, é como você ir num poço todo dia, pegar água e voltar. E esse trabalho não pode te cansar. Vai, te abastece e volta. Te abastece e volta. Que o Senhor vai dar porção dobrada da presença dele na sua casa, eu creio. Pai, no poder que é no nome de Jesus, trabalha, Senhor, no coração de cada um de nós nessa noite. Que saímos daqui cheias do teu Espírito, sedentas, Pai, em aplicar cada um desses versículos que foram lidos aqui. Porque a tua palavra, Senhor, é que nos constrange, é a tua palavra que se movimenta dentro de nós. Ela encontra guarida no nosso coração. Porque ela entra na nossa mente, desce para o nosso coração, e assim na nossa boca ela sai e faz transformação de vida nos nossos relacionamentos. Pai, esse poder que é no nome de Jesus, eu venho te pedir nessa hora também. Por cada mulher que levantou a mão aqui, Pai, que apresentou algo em que deve ser mudado no seu marido. Mas, Pai, eu quero te pedir o caminho inverso. Eu quero te pedir para que tu apresente essas mulheres onde é que elas podem mudar. Onde é que elas podem honrar? Onde é que elas podem ter atitudes diferentes? Qual o passo de fé que cada uma dessas mulheres podem dar? Porque eu sei que quando o coração de uma mulher é transformado pelo Senhor, a sua casa, o seu casamento, a sua maternidade vai junto. Pai, no poder que é no nome de Jesus, que saímos daqui, Senhor, com a certeza de que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Que o Senhor tem zelado pela nossa vida, que o Senhor tem projetado sonho nos nossos corações e queremos viver isso com intensidade. Nos faz, Senhor, todos os dias ser abastecidas por Ti, tanto no amor como na paz, e projetar isso para os nossos lares. No poder que é no nome de Jesus, se há ainda alguma mulher aqui que não consegue abrir a porta da sua casa para o Senhor, que ela possa abrir, sentar à mesa com o Senhor, ter um encontro verdadeiramente essa noite ainda. E que o Senhor passeie nos cômodos dessas casas, Pai, aqui presentes. Eu te louvo, Senhor, por essa aula. Te louvo pela oportunidade de falar de Ti, que para mim é um privilégio falar do Senhor. Algo que eu vivo no meu íntimo de uma maneira tão
profunda, Pai. Eu te agradeço por isso, pelo privilégio da minha boca abrir para falar do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Obrigada, Pai, por esse banquete que tu trouxeste para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Eu continuava ouvindo, ó. Sempre me dizem isso, é porque falar do Senhor é sempre falar de Jesus, né? Ó, Jesus é um privilégio na nossa vida. Se você estivesse aqui presencialmente, eu ia fazer questão de te dar essas flores, viu? Obrigada. Mas receba aí, tá na sua casa, com toda a nossa gratidão. Muito obrigada, Dani. Eu fui muito edificada, fui muito mesmo, e acredito que as meninas também. Né? E cada um de vocês pegue a porção que recebeu hoje, ore ao Senhor, sente na mesa com Ele, tenha assim, sabe, Ele senta com você. Ele senta com você. Creia nisso. Ele senta todos os dias comigo. Essa madrugada eu me via sem saída, chorando, chorando, chorando. E o Senhor disse assim para mim, filha, eu lancei a experiência do lar, foi no coração do teu marido. Hoje tu vai para as nações porque teu marido te abençoa. Eu passei pela navalha o mês passado. Fui ministrar a experiência do lar em Belo Horizonte. Cheguei lá, minha filha adoeceu. 40 graus de febre. Todo mundo me julgava. Por que a mãe não está perto dessa criança? E meu marido disse assim, eu abençoei para ela ir. Eu dei a minha bênção. E eu estou cuidando da minha filha. Gente, isso não tem preço. Isso é projeto de oração. Somos mulheres que estamos dispostas a orar pelos nossos casamentos. Tome posse disso na sua vida. Não deixe com que o inimigo permeie a sua mente dizendo que não vai dar certo. Apenas comece e lance no Senhor. Senhor, eu quero fazer um projeto aqui de 30 dias para orar pelo meu marido. Eu fiz um projeto de 1 ano de orar pelo meu marido. Olha, foi difícil. Quando eu começava a orar por mim, aí hoje eu vou orar por mim. Aí Deus, não, hoje é pelo teu marido. Meu marido orou 1 ano por mim, para eu não desistir do casamento. Quando eu disse para ele que queria o divórcio, ele disse, eu vou orar por você. Ele orou 1 ano, para que aquela raiz saísse do meu coração. Porque o divórcio é uma raiz, mulheres. A gente todo dia coloca como se fosse água nessa raiz, para ela encontrar ramificação no nosso coração. Não deixe que isso desça para o seu coração. Peça ao Senhor que arranque com estratégias. Passe a navalha nisso. O Senhor construiu a sua família em amor. O Senhor projeta famílias em amor. O projeto mais lindo do Senhor é uma família. E você tem a sua, e muitas vezes você não está enxergando o que o Senhor tem te oportunizado. Amém? Eu amo esse Jesus. Por mim, eu falava a noite toda dele. Eu já comecei 2 da tarde, estou até aqui, já são 9 da noite, ainda estou falando de Jesus. Tá fechado, Francis. Aqui, estou falando que esse sotaque é gostoso demais. Ana Beatriz vai pegar a hora e tá assim, fala com ela que eu estou amando. Fala, mãe, fala, mãe. A gente ama esse sotaque, a gente ama. Dani, muito obrigada mesmo, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Eu só queria dar um último recado. Sim. Eu tenho um projeto chamado Mulheres do Alto. São mulheres que vêm, né, participam das nossas imersões aqui em Brasília, num avião. A gente tem um avião aqui em Brasília. E nós levamos essas mulheres para lá para decolar em todas as áreas da sua vida. É algo que começa 2 da tarde e vai até 10h30 da noite, com várias palestras sobre identidade e propósito. E nós, no final do dia, embarcamos naquele avião, tem simulador, tem tudo. Jantamos lá, tem um serviço da época dos anos 60 no avião. É um avião mesmo, Daniel, é um avião mesmo, um avião de verdade. Ele é tipo um restaurante aqui em Brasília. E a gente freta esse avião para sair com 45 mulheres. Só que dessa vez a gente está trazendo essa oportunidade das mulheres também fazerem online. Participarem junto conosco de vários lugares do país. E a gente vai projetar isso tudo. Não vai ser aqui pelo Google Meet, não. Vai ser gravado, né? Gravação, disponibilização pelo YouTube, ao vivo, para assistir tudo, participar de tudo. Então, se vocês quiserem participar,
eu vou mandar para a Francis, tá? Um link de participação lá para você se inscrever. E vai ser uma bênção receber você. Para quem tiver mais com pressa, anota aí, ó, e se inscreve também na nosso Instagram. É @mulheresdoalto.oficial. Escreve aí, @mulheresdoalto. Mulheres que elas servem e ficam ao já fiz ações em Brasília, já Jesus. É isso mesmo. Faltou só o cial. Deixa eu mulheres, @mulheres do alto. E seguir também no Instagram. Vai ser um prazer seguir vocês. Aquelas que quiserem depois ajuda para serem mentoras, eu tenho um projeto lindo com 40 videoaulas para vocês serem uma mentora de experiência do lar com excelência. E tem 2 atendimentos comigo também. Eu também tenho esse projeto com as mentoras de experiência do lar. São mais de 100 mentoras, né, Francis, que eu acompanho lá no grupo. Espiritualmente, tenho a responsabilidade com elas. Estou recebendo da Trina e estou lançando para elas. Eu vou até mandar recado para elas hoje, que a Trina mandou, né, para as mentoras. Vamos ter uma... Viu, Francis, vamos ter uma conferência de mentoras de experiência do lar. Só mentoras. Tem que ter no mínimo 3 turmas. Então, corre. A mentora... a gente que vai dar chancela para as mentoras, e essas mentoras vão ser chanceladas pela Trina. Ela só vai chancelar 90 mentoras no Brasil, que vão fazer esse trabalho com a chancela dela. Agora vai ser tudo organizado, tá? O Experiência do Lar vai ser um projeto organizado, que nem uma mulher única. A gente vai estar organizando tudo, trazendo regras, trazendo a dinâmica dos livros também. Então, estamos organizando a casa. E vai ter essa conferência em outubro, 27 a 29 de outubro, e 90 mentoras vão estar juntas, tá? Orem por esse projeto também, para que ele alcance muitas e muitas mulheres mentoras, tá, meninas? Um beijo, gravei a nossa reunião. Amanhã eu disponibilizo para vocês. Aproveitem todo o curso. Quantas aulas faltam? Faltam, me parece que